Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Centro de Estudos e Revista Palafitas, Saberes a partir das margens. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar da nossa aula 8. Justiça Social e Capitalismo Canibal, Nancy Fraser e as Dimensões da Luta. Introdução, redefinindo a justiça em tempos de crise. Após explorar as raízes da crise ecológica e social no capitalismo e na colonialidade, e as propostas de libertação social e decolonialidade através das lentes de diversos pensadores, esta aula se volta para a obra de Nancy Fraser. Filósofa política e teórica crítica, Fraser oferece uma estrutura abrangente para entender a justiça social em suas múltiplas dimensões, indo além da mera economia para incluir aspectos culturais e políticos. Sua crítica ao capitalismo contemporâneo, que ela descreve como capitalismo canibal, e sua defesa de um feminismo anticapitalista são cruciais para a construção de uma ecologia da liberdade que seja verdadeiramente transformadora. Nancy Fraser propõe uma teoria da justiça social que se articula em 3 dimensões interligadas, buscando superar as limitações de abordagens que focam apenas em uma delas. Para Fraser, a justiça plena exige a consideração e a luta simultânea por redistribuição. Esta dimensão refere-se à justiça econômica, à distribuição equitativa de recursos e riqueza. As injustiças de redistribuição são enraizadas na estrutura econômica da sociedade e se manifestam como exploração, privação, desigualdade de classe e pobreza. A luta por redistribuição visa transformar as relações de produção e propriedade para garantir que todos tenham acesso aos meios necessários para uma vida digna. Reconhecimento diz respeito à justiça cultural ou simbólica, à valorização igualitária de identidades e diferenças culturais. As injustiças de reconhecimento são enraizadas nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, manifestando-se como dominação cultural, não reconhecimento, desrespeito e estigmatização. A luta por reconhecimento busca desconstruir hierarquias culturais e promover o respeito à diversidade de identidades e modos de vida. Representação, ou participação. Fraser adicionou posteriormente esta dimensão, argumentando que a justiça também exige a capacidade de participar igualmente na tomada de decisões e na formação da agenda política. Injustiças de representação ocorrem quando certos grupos são impedidos de ter voz, de serem representados politicamente ou de influenciar as decisões que afetam suas vidas. A luta por representação visa democratizar as estruturas políticas e garantir a inclusão de todos os atores sociais no processo decisório. A justiça hoje exige tanto redistribuição quanto reconhecimento e representação. E proponho examinar a relação entre eles. Fraser argumenta que essas 3 dimensões são analiticamente distintas, mas intrinsecamente interligadas na prática. Uma luta por justiça que ignore uma dessas dimensões estará fadada ao fracasso ou a reproduzir novas formas de injustiça. Dilemas da justiça e a crítica ao capitalismo canibal. Fraser explora os dilemas entre as lutas por redistribuição e reconhecimento, observando que, em certos momentos históricos, as lutas por reconhecimento cultural podem desviar a atenção das questões de redistribuição econômica, ou vice-versa. Ela critica a astúcia da história que, segundo ela, levou algumas vertentes do feminismo a se tornarem cúmplices do capitalismo neoliberal. Ao focar excessivamente no reconhecimento cultural e na diversidade de identidades, sem questionar as estruturas econômicas subjacentes, essas vertentes feministas podem, paradoxalmente, legitimar um sistema que continua a gerar desigualdade e exploração. Para descrever a fase atual do capitalismo, Fraser cunha o termo capitalismo canibal. Ela argumenta que o capitalismo contemporâneo, em sua busca incessante por acumulação, devora e destrói as próprias bases que o sustentam. Esse canibalismo se manifesta em 3 frentes principais. Canibalismo da natureza. O capitalismo devora os recursos naturais e os ecossistemas, gerando a crise ecológica que discutimos nas aulas anteriores. A natureza é tratada como um reservatório ilimitado de insumos e um depósito de resíduos, sem reconhecimento de seus limites e ciclos. Canibalismo do trabalho de cuidado e reprodução social. O capitalismo se alimenta do trabalho de cuidado e reprodução social, criação de filhos, cuidado com idosos, manutenção do lar, etc., que é majoritariamente realizado por mulheres e muitas vezes não remunerado ou subvalorizado. Ao desvalorizar e sobrecarregar essa esfera, o sistema mina a capacidade da sociedade de se reproduzir socialmente de forma sustentável. Canibalismo da política democrática. O capitalismo corrói as instituições democráticas e a capacidade dos cidadãos de participar efetivamente na tomada de decisões. A política é mercantilizada, e os interesses corporativos e financeiros passam a dominar a agenda pública, esvaziando o potencial emancipatório da democracia. O capitalismo, em sua fase neoliberal,
tornou-se canibal, devorando a natureza, o trabalho de cuidado e a própria política democrática que o sustenta. Diante desse cenário, Fraser defende um feminismo anticapitalista que integre as lutas por redistribuição, reconhecimento e representação, e que seja capaz de desafiar as raízes estruturais do capitalismo canibal. A luta por justiça social, portanto, não pode ser fragmentada, mas deve ser uma luta unificada contra as múltiplas formas de opressão e exploração. Conexões com a ecologia da liberdade. A teoria de Nancy Fraser é fundamental para a construção de uma ecologia da liberdade decolonial, pois amplia a compreensão da injustiça. Ao integrar as dimensões de redistribuição, reconhecimento e representação, Fraser nos ajuda a entender a complexidade das injustiças que geram a crise ecológica e social, e a evitar soluções parciais ou superficiais. Fortalece a crítica ao capitalismo. Sua análise do capitalismo canibal reforça a ideia de que o sistema é inerentemente destrutivo e que a crise ecológica não pode ser resolvida sem uma transformação radical das relações econômicas. Promove um feminismo integrado. A defesa de um feminismo anticapitalista que articula as lutas de gênero com as lutas de classe e raça é essencial para construir um movimento de libertação que seja verdadeiramente inclusivo e eficaz. Prepara o terreno para alternativas. Ao desvelar as falhas do sistema atual, Fraser nos impulsiona a buscar alternativas que promovam uma justiça social e ecológica integral, pavimentando o caminho para as propostas comunalistas e decoloniais que serão sintetizadas na próxima aula. Conclusão: rumo a uma luta unificada pela justiça. Esta aula nos equipou com as ferramentas conceituais de Nancy Fraser para analisar a justiça social em sua complexidade tridimensional e para criticar o caráter destrutivo do capitalismo canibal. A compreensão de que as lutas por redistribuição, reconhecimento e representação são interligadas e que um feminismo verdadeiramente emancipatório deve ser anticapitalista é crucial para o nosso projeto de ecologia da liberdade. Na próxima e última aula, faremos uma síntese de todos os conceitos e autores estudados, e desenvolveremos a proposta concreta dos conselhos municipais, integrando as perspectivas decolonial e comunalista em uma visão prática para a transformação social e ecológica. Muito obrigado a todos pela sua carinhosa audiência. Acesse palafitas.org. Um grande abraço a todos.